Olá, bem-vindo à nossa aula piloto. Essa aula de propósito eu estou ministrando online para você entender como seria a parte introdutória desse curso, caso você venha a participar dele. Aqui, nessa aula piloto, eu já vou começar a dar alguns detalhes que vão ser aprofundados ao longo de todo o curso. Mas como tem muita gente me perguntando, mandando e-mail, interessada no assunto, nunca ouviu falar no assunto, achou uma proposta super inovadora, super interessante, muito obrigado por quem já escreveu, não pude agradecer todo mundo, mas eu estou agradecendo no coletivo aqui a você que me mandou e-mail e que está se comunicando comigo. Muito obrigado. Vamos lá, o curso vai ser todo presencial, tá? Você tem que comparecer ao curso presencial, nós vamos nos ver tete a tete, olho no olho. E esta aula somente é que é uma aula online, porque todo mundo pediu um pouco mais de detalhes, então eu estou distribuindo essa aula gratuitamente para que você também possa ter acesso a ela. O curso vai ser todo baseado na relação entre os vetores do movimento estudados por Rudolf Laban e as relações dos casais no dia a dia, o seu cotidiano. Quais são esses vetores e como que nós vamos abordar essa relação? Vetor número 1, vetor corpo. Tá? Laban falava que a dança, não só a dança, mas o movimento de uma maneira geral, ele tinha convergência de 4 vetores principais. O primeiro dele é o corpo, o segundo é o tempo, o terceiro é o espaço e o quarto vetor é a força. Tá? No primeiro vetor, corpo, quando a gente fala em dança, obviamente não precisa nem explicar muito esse vetor, né? Nós estamos falando da nossa individualidade e da nossa kinesfera. Para quem não sabe o que é kinesfera, todo mundo já viu aquela figurinha, por exemplo, fazer os bracinhos abertos aqui, seria mais ou menos o espaço que o nosso corpo ocupa, né? No espaço, quando nós estamos com os braços e as pernas totalmente abertos, na maior extensão, tipo formando uma estrela de 5 pontas, tá? E a circunferência que toca as extremidades dos nossos membros seria a nossa kinesfera. Então, quando nós dançamos, nós temos que ter consciência da nossa kinesfera, que é o espaço que nós ocupamos. Se nós não temos essa consciência, nós somos crianças. Nós andamos por aí com os movimentos descoordenados e nem sabemos que estamos descoordenados. Perdemos o equilíbrio de uma forma muito fácil. Temos várias torcicolas de uma forma bem fácil, apenas com uma viradinha errada de pescoço, por exemplo. Não sabemos sentar direito, não sabemos nos postar direito nas situações, nos lugares, na presença de determinadas pessoas, enfim. A dança ajuda muito com a conscientização da nossa kinesfera. No nosso relacionamento, nós podemos adaptar, nós vamos adaptar o vetor corpo ao vetor limites individuais. Limites individuais numa relação, num relacionamento, significaria o quê? Até onde eu posso ir e até onde a outra pessoa pode ir. Sabe aquele ditado que diz assim? A minha liberdade termina onde começa do outro? Mais ou menos assim. Então, é mais ou menos isso que a gente vai entender durante o nosso curso. Existe um limite individual que precisa ser respeitado, que precisa ser levado em consideração. E muitas vezes, os relacionamentos entram em graves e em recorrentes conflitos, às vezes eles não são graves, mas são recorrentes, porque as pessoas perdem ou nem sabem, nem têm consciência dos seus limites individuais. Muitas vezes a interação é tão grande, a empatia é muito grande a ponto da pessoa se esquecer que tem um outro ali, que ela ainda não está vivendo grudada, não é uma pessoa que está uma dentro da outra. Parece até que um é um organismo do outro, é um órgão separado do outro, mas não é, são pessoas, nós somos indivíduos diferentes. Daí o nome indivíduos, vem de indivíduo, né? Individual, separadinho. Então, cada um tem uma vida, mesmo vivendo em conjunto. Muito bem, o segundo vetor é o vetor tempo, que na dança não precisa nem a gente explicar, né?
No caso das danças de casal, na maioria das danças, ritmo, compasso, frase musical, tudo isso está dentro do estudo do vetor tempo, né? O casal precisa dançar no ritmo da música, o casal precisa finalizar as frases musicais. Numa dança, nós precisamos entender o compasso da dança para entender qual é o gênero musical que nós estamos dançando. E assim por diante. Nas relações sociais, nas relações de casal, nós podemos entender e relacionar esse tempo ao tempo de convivência do casal, que gera maior maturidade ou não, ou maior fogo, e também esse tempo de convivência, a relação benéfica ou maléfica está diretamente proporcional à cultura de cada um. Quanto maior o tempo que o outro viveu, a experiência do outro, o berço que ele nasceu, a cultura que ele traz na sua bagagem, também está relacionada ao tempo de convivência que esse casal vai precisar para se entender melhor. Tá? Então é o tempo do casal e o tempo de cada um do casal, que trabalham juntos para que a gente leve em consideração o entendimento de determinadas ideias e a capacidade de um se colocar no lugar do outro. Eu tenho falado isso bastante nos e-mails, para alguns alunos, inclusive. O sucesso das nossas relações está diretamente relacionado à capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. E isso parece fácil, mas é difícil para a maioria das pessoas. E é aí que está a vantagem do dançarino e da dançarina de salão. Espaço, terceiro vetor de Laban. O espaço, diferente da quinesfera, que é o espaço individual, o espaço é o espaço exterior, o espaço que está fora. Qual é o tamanho da minha pista de dança? Quantos casais tem na pista de dança? Que movimentos eu posso executar na dança? Será que eu vou fazer movimentos muito abertos? Tenho que fazer movimentos mais fechados, dependendo do espaço que eu tenho, do número de pessoas que eu tenho, enfim. Isso é o espaço, o estudo e a percepção espacial para você executar a sua dança. Nas relações sociais de casal, o espaço seria uma relação direta com o espaço em comum que o casal tem, que o casal configura para eles. Ou seja, sua casa, se ele tem filhos, também tem os filhos, os amigos desse casal, os colegas de trabalho dele, dela ou desse casal, por exemplo, se eles trabalharem juntos, os colegas de trabalho que por vezes interagem um com o outro, né? Geralmente tem festa na empresa, encontro na empresa, aí vai o cônjuge junto, acaba interagindo com os colegas de trabalho do marido ou da esposa. Isso acontece, isso faz parte do espaço em comum que o casal compartilha. Aqui é quase como uma ligação covalente. Esse espaço ele é extremamente dinâmico e extremamente interativo e ele influencia diretamente no segundo vetor. Ele influencia diretamente na experiência que os dois vão adquirindo. Quanto maior esse espaço dos dois, mais intensa é essa convivência e também maior probabilidade de conflitos. Mas também maior experiência para lidar com esses conflitos desde que o casal saiba. Isso pode vir tanto para o lado benéfico quanto para o lado negativo para atrapalhar. Mas estamos, claro, aqui solucionando problemas. Então nós vamos lidar com a parte benéfica, com a parte do ganho de experiência. E o quarto vetor, vetor força, que na dança a gente pode entender como um pouco também de equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Vai nos dizer a quantidade de energia necessária para realizar um determinado movimento e a quantidade de energia que o outro vai receber e o quanto que ele vai dissipar de energia para responder a esse movimento. Na dinâmica, no vetor de relacionamento, nós podemos entender que esse vetor tem relação com a dinâmica da relação, com a têmpera da relação, com os motivos que deixam a relação construtiva e boa no dia a dia. É aquilo que não deixa a relação cair na mesmice, na rotina, na chatice. Ou seja, de uma forma bem resumida, é a saída, é a diversão, é o lazer, é uma viagem,
uma vitória de um filho, por exemplo, uma dificuldade que o casal passa, uma superação que o casal passou sozinho, a compra de uma casa, enfim, algo que pode trazer novidades na vida em conjunto daquele casal. É aquilo que dá têmpera, aquilo que dá tempero, aquilo que dá motivação. Uma busca de consciência espiritual, aí vem com cada um. Cada casal, cada conjunto de seres tem aquela busca, aquilo que move as pessoas para frente, aquela força. Mas essa força não pode só impulsionar para frente, ela tem que vir acompanhada de um equilíbrio, né? Porque tudo aquilo que impulsiona geralmente vem com uma velocidade maior no início e depois aquela velocidade vai diminuindo, aquela força vai ficando até entrar em estado de equilíbrio. E aí a gente precisa de um novo impulso, uma nova força, um novo dinamismo. E isso é a dinâmica da relação. Nesse curso, nós vamos trabalhar todos esses vetores que eu acredito que como eles conseguem manter uma relação, fazer uma dança acontecer de forma correta, objetiva e dentro da prática disso perfeita, eu acredito que trabalhando esses mesmos vetores nesse relacionamento, através dessas técnicas de dança que fazem a gente aprender esses vetores, naturalmente os casais aplicando essas técnicas na vida, eles vão conseguir dançar na vida da mesma forma que eles dançariam uma dança, de forma objetiva, perfeita, precisa. Ou seja, você não precisa mais ficar preocupado em, nossa, lá vem mais uma discussão, crise de novo, estou cansado, não paro de discutir sobre o mesmo assunto, falar sobre o mesmo assunto. E aqui a gente pretende resolver, ou pelo menos dar condições técnicas de você nunca mais precisar falar sobre isso dessa maneira. Você simplesmente vai chegar e vai dizer assim, nossa, mais uma discussão, será a última, porque agora eu tenho a técnica certa para lidar com esse conflito. Um conflito benéfico, o conflito não é ruim, o conflito tem que acontecer. Tem que acontecer o atrito para que do atrito nasça o resultado, né? Nasça o equilíbrio, nasça um acordo, sem necessariamente um ter que ceder em prol do outro. Às vezes sim, mas não é necessário. É muitas vezes necessário que haja um comum acordo, uma cedência dos dois e até um ganho dos dois para achar a solução num patamar, num estado superior àquilo que eles estão pensando. Então, com as técnicas que a gente aplica para ensinar esses vetores na dança, natural e automaticamente com o enfoque correto, você vai conseguir aplicar essas técnicas na sua vida, no seu dia a dia. Por exemplo, se você vai aprender o ritmo numa aula de dança, a mesma técnica que você usa, que a gente vai ensinar para você aprender o ritmo, você vai usar para entender o seu parceiro ou a sua parceira. Que técnica é essa? No curso você vai aprender, mas é dar tempo ao tempo para que o seu parceiro use esse tempo para melhor lhe entender, tá? Então, a técnica para você entender a sua quinesfera, para você saber quanto de espaço você tem para você usar na dança, é a mesma técnica que você vai usar para saber quanto é o seu limite individual. Então, sempre que vier um conflito, sempre que vier uma crise, sempre que vier um motivo de discussão, você vai ver qual o espaço individual que aquele ser está tomando e qual a sua quinesfera naquela discussão. Até onde você tem que ir, quando você tem que ir, o que você tem que falar e o que você não tem que falar. Nossa, Kenny, mas ninguém nunca me falou isso. Não, ninguém nunca me falou também. Eu também não sei. Quer dizer, como é que eu adivinhei, entre aspas, como é que a gente entendeu isso? Simples, porque dança é comunicação. E dança é uma comunicação em um relacionamento. Se dança é um relacionamento durante a dança, por que a gente não poderia aplicar as técnicas de dança que são para gerar um relacionamento perfeito no nosso relacionamento no dia a dia? Então, por isso que nós estamos com essa proposta inovadora para que você entenda e aplique isso. E aí você vai ter uma técnica para resolver os seus conflitos diários, no dia a dia. Não vai acabar com o seu conflito, não é uma técnica que vai acabar com as brigas e com as discussões,
Mesmo que você não tenha discussão, mesmo que você tenha uma vida boa, uma vida harmônica com seu par, com seu parceiro, com sua parceira, este curso também vai lhe trazer grande visão, grandes oportunidades para que você melhore ainda mais a sua vida, porque na verdade isso não serve só para relacionamento de casal. Isso serve também, por exemplo, para você educar um filho, educar uma filha, porque você vai precisar das mesmas características de relacionamento. Na educação do seu filho, no seu ambiente de trabalho, na sua relação familiar com a sua família, enfim, em qualquer campo social que você precise administrar conflitos de relações, você pode aplicar essas técnicas. Mas por que eu estou começando com casal? Porque existe aqui uma ligação muito forte entre as técnicas que são aplicadas pelo casal e a convivência do casal. Então a gente começa por aí. Depois disso, o próprio casal vai abrindo e expandindo o uso dessas técnicas para os outros setores da sua vida. Então era isso por enquanto. Qualquer dúvida, deixa a sua mensagem, deixa o seu comentário aqui embaixo ou simplesmente responde o e-mail. Se gostou, curte, compartilha e até o nosso próximo encontro.